Novo assunto na Lei de Execução Penal, nós vamos falar da monitoração eletrônica. O que vem a ser essa monitoração? É a tornozeleira eletrônica, aquele dispositivo que alguns presos, por exemplo, na saída temporária, serão colocadas nele aquela tornozeleira na perna ali do indivíduo, e ele vai ficar 24 horas sendo monitorado por um programa de computador dentro de um estabelecimento específico, dentro da Secretaria de Segurança Pública, dentro da Subsecretaria de Administração Prisional ou do local onde tiver essa finalidade. O artigo 146A foi vetado, o 146B, inciso 1, 3 e 5 também foram vetados. O que sobrou? Artigo 146B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando, desde já, o juiz poderá, isso aqui já caiu mais de uma vez de prova. O juiz não está vinculado, ele não está obrigado a decretar a fiscalização por monitoração eletrônica. Ele poderá, quando achar necessário. Primeiro, em quais hipóteses? Primeira delas, quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto. O juiz autoriza a saída de 7 dias, aquela saída que o preso sai para visitar a família ou frequentar programas, cursos. Nessas hipóteses, o juiz, por haver fundadas suspeitas que aquele indivíduo vai frequentar os locais onde ele está vedado, os locais onde há facções criminosas e ele faz parte, então dessa maneira o juiz poderá decretar essa saída temporária com um regime semiaberto com fiscalização eletrônica, com a tornozeleira. E a outra hipótese é quando ele determinar a prisão domiciliar. Existem hipóteses em que o preso fica em prisão domiciliar. Então, o preso, o condenado, quando ele estiver nesse tipo de prisão, o juiz pode determinar a prisão domiciliar, a fiscalização na prisão domiciliar, para garantir que ele não vai fugir daquela comarca, para garantir que ele vai cumprir aquilo que lhe foi determinado. Prosseguindo. Artigo 146C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres. Primeira coisa, cuidados. Se o agente prisional disser, o agente prisional ou autoridade administrativa que foi autorizada a colocar aquele equipamento, o técnico responsável, ele vai orientar, olha, você não pode frequentar piscinas. Se ele frequentar, ele vai ser punido, pode até mesmo perder o benefício. Então, além desse dever do cuidado que ele deverá adotar, ele ainda deve adotar os seguintes. 1. Receber visita do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responsável aos seus contatos e cumprir suas orientações. Aquele agente prisional, aquele servidor técnico responsável pela monitoração, em caso de dúvida, de pane, de defeito, ele poderá visitar este condenado. E esse condenado deve recebê-lo para que ele possa fazer aquela fiscalização e ainda responder aos contatos e cumprir as suas orientações. Se não fizer, será punido. 2. Abster-se de remover, violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outro faça. Ele não pode retirar aquilo. Aquilo não sai, aquilo só vai ser retirado com a chave própria quando ele voltar da monitoração, quando ele voltar da saída temporária ou quando o juiz decretar que seja retirado, no caso ali de prisão domiciliar. Então ele não pode remover, tentar violar, tentar modificar, tentar danificar, tentar burlar aquele sistema. Tudo isso será falta, nós veremos quais são as punições daqui a pouco. Então ele deve receber visitas e abster de remover, danificar, violar. Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos nesse artigo poderá acarretar a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa. Olha aqui, pessoal. Detalhes. Primeira coisa, a violação comprovada. Não foi um acidente, não. Foi violação mesmo. Foi comprovado que houve o desejo de tentar arrancar, retirar aquilo ali, aquela monitoração. Então, poderá, a palavrinha mágica aqui, nós veremos questões como essas, poderá acarretar. O juiz não está vinculado, também o juiz não está obrigado a conceder essas penalidades aqui. Primeira, regressão de regime, ouvido o Ministério Público e a defesa do condenado. Regressão de regime, ele está em regime semiaberto, ele poderá voltar para o fechado porque ele danificou aquele aparelho de monitoração eletrônica.
a revogação da saída temporária. Talvez não precise, o juiz ache, não, regredir o regime é muito, mas eu vou cancelar essa autorização de saída temporária. Você não mais poderá sair, essas 5 saídas que você tem 7 vezes ao ano, para visitar a sua família. Os incisos 3, 4 e 5 foram vetados. 6. Revogação da prisão domiciliar. O indivíduo estava num benefício, ele estava ali em prisão domiciliar, a unidade prisional estava superlotada, ele tinha alguns problemas de saúde, o juiz decretou para ele prisão domiciliar. O juiz ia com monitoração eletrônica. Ele tentou violar ou ele destruiu aquele aparelho, então o juiz poderá revogar essa prisão domiciliar, ou seja, vai para a cadeia. 7. Advertência por escrito para todos os casos em que o juiz de execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos 1 a 4 deste parágrafo. Então, o que nós temos aqui? Essas 4 aqui, o juiz não está vinculado. O juiz pode uma ou outra ou nenhuma delas. Agora, advertência por escrito para todos os casos em que o juiz decida não aplicar alguma dessas medidas. Então, nessa hipótese aqui, o juiz está vinculado. Se o juiz não aplicar nenhuma dessas 4, em caso de tentativa de violação, vamos supor que ele só danificou, amassou um pouco, mas não atrapalhou o sistema, funciona a mesma coisa. O juiz está vinculado a advertir por escrito para estes casos, se ele não aplicou nenhuma dessas medidas acima, do inciso 1 até o inciso 6. 146D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada. Olha, aqui cuidado, não são hipóteses, neste caso aqui, é caso de violação. Aqui é outra coisa, a monitoração poderá ser revogada. Então, nós veremos que pode ser por uma falta do condenado ou não. Nesse inciso 1, quando se tornar desnecessária ou inadequada. Vamos ver, o juiz concedeu uma prisão domiciliar a um preso porque ele estava com problemas de saúde. Então ele foi para casa e está ali com monitoração eletrônica. Depois descobre que ele está com câncer terminal ou está em coma, o seu quadro é irreversível. O juiz poderá então revogar essa monitoração eletrônica porque se tornou desnecessária, se tornou inadequada. Hipótese 2. Se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a vigência ou cometer falta grave. Aqui não, aqui já é complicado. Ele ele violou, ele não podia danificar, não podia entrar na piscina, não podia frequentar cachoeiras, ele não podia, ou cometeu falta grave, qualquer uma daquelas que nós estudamos. Por exemplo, ele não obedecer uma ordem direta do agente responsável pela monitoração. Falta grave. Nessa hipótese, a monitoração poderá ser revogada. Vejamos também que poderá, hein? O juiz não está obrigado. Prosseguindo, vamos ver como isso cai em prova. Sobre monitoração eletrônica, é isso que a lei de execução penal traz, pessoal. Então nós vamos fazer 3 questões aqui sobre esse assunto. Com relação à monitoração eletrônica do condenado, analise os seguintes itens. Por favor, leia as alternativas, pause o vídeo e marque a sua resposta. Está correto a letra B, o item 1, 2 e 5. Olha, com relação à monitoração eletrônica do condenado, analise os seguintes itens. Item 1. Está correto. O juiz poderá aplicá-la quando autorizar a saída temporária em regime semiaberto ou quando determinar a prisão domiciliar, beleza? Saiu em saída temporária, aquela de 7 dias, ou determinar a prisão domiciliar. Já vimos isso. O item 2. Definida a fiscalização por meio da monitoração eletrônica, é dever do condenado receber visitas do servidor responsável pela sua monitoração. É verdade, é um dever. Ele não pode negar o acesso do agente fiscalizador para fazer a manutenção ou fiscalização daquele dispositivo. O item 5 está correto porque, se o acusado ou condenado cometer falta grave, a monitoração poderá ser revogada. Nós acabamos de ver a palavrinha mágica poderá. E por que não deverá? Porque a lei diz que a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou quando cometer falta grave ou violar
as obrigações que foram a ele impostas. Poderá. Continuando então. E o que está errado? Os itens 3. A violação comprovada dos deveres do condenado decorrente da monitoração eletrônica acarretará necessariamente a regressão do regime? Não. E o item 4. A violação comprovada dos deveres do condenado decorrentes da monitoração eletrônica acarretará necessariamente a sua advertência? Não. Por que não? Porque essa 4 parece certa, mas não está. Porque se o juiz aplica aquelas penas do inciso 1 ao 4, ele não precisa advertir. Agora, nós vamos voltar lá para a gente entender isso. Ora, o que pode acontecer? Como que será revogada? Quais são as penalidades que serão aplicadas? A primeira delas, regressão de regime. O que a questão fala sobre regressão de regime? Vejamos que a lei fala, poderá ser aplicada a regressão de regime. A questão afirma, olha, que necessariamente será aplicada a regressão de regime. Não, poderá. E o item 4, a violação comprovada dos deveres do condenado decorrentes da monitoração eletrônica acarretará necessariamente a sua advertência? Não é necessariamente. Por quê? 7. Advertência por escritos para todos os casos em que o juiz decida não aplicar uma das sanções daqui, do item 1 até o item 6. Então não é necessariamente também. Tranquilo? Se ele aplica essa regressão de regime, ele não precisa perder tempo advertindo. Então fechou essa questão. Próxima questão. CESP 2013. Durante a execução da pena privativa de liberdade, em caso de saída temporária, prisão domiciliar e livramento condicional, o juiz poderá determinar a fiscalização por meio de monitoração eletrônica. Pause o vídeo, releia e responda, por favor. Se você marcou certo, você errou dessa vez. Livramento condicional não, pessoal. Durante a pena privativa de liberdade, em caso de saída temporária e prisão domiciliar, poderá ser aplicado o que? A monitoração eletrônica. Nós vimos livramento condicional no vídeo passado, nós estudamos sobre isso, nós dissemos que foi vetado esse texto. Portanto, no livramento condicional não poderá ser aplicada essa monitoração eletrônica. Está errado. Próxima questão. Questão agente penitenciário, vigilante penitenciário 2014. Ela começa aqui, olha. Em relação à fiscalização por meio da monitoração eletrônica, analise os itens a seguir. Por favor, pause o vídeo, leia todas as alternativas e marque a sua resposta. Pausou o vídeo? Respondeu? Gabarito? Letra E. 2, 4, 5 estão corretos. Item 2. Definida a fiscalização por monitoração eletrônica, é dever do condenado receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, assim como responder a seus contatos e cumprir suas orientações. Vimos isso. Item 4. A monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada, ou se o acusado ou condenado violar os deveres que estiver sujeitos durante a vigência ou cometer falta grave. Poderá, nós vimos isso, pessoal. É facultado ao juiz tomar essas decisões. E o item 5, a violação comprovada dos deveres do condenado decorrentes da monitoração eletrônica acarretará necessariamente a advertência verbal. Desculpa, pessoal, eu marquei o gabarito errado. Não é a letra E, está errado. O correto, então, vamos ver aqui, vamos descobrir a resposta correta. Isso aqui está errado. Isso aqui não está correto. Não é obrigado. Só quando não houver aquelas... Só quando o juiz não aplicar as penalidades do item 1 ao 6, que está necessariamente ele terá que aplicar a advertência verbal. Então vamos desafiar aqui agora, desafiando o professor. Nós já vimos que o item 2 está correto e o item 4 está correto. Vamos achar a outra correta então. Item 1. O juiz poderá aplicá-la quando autorizar saída temporária em regime semiaberto ou quando determinar a prisão domiciliar. Essa aqui está correta. Portanto, o que está correto é o item 1, 2 e 4. Onde ele está? Letra C. Item 1, 2 e 4. Vamos garantir aqui que o item 3 esteja errado.
A violação comprovada dos deveres do condenado decorrentes da monitoração eletrônica acarretará apenas a regressão do regime... Não, apenas não. Não acarretará apenas. O juiz poderá aplicar todas as outras penalidades. Esse apenas aqui mata a questão. Então, o que está correto são os itens 1, 2 e 4. O gabarito não é a letra E. O gabarito é a letra C, ok? Erramos, mas consertamos. Então, vamos prosseguir. Novo assunto das penas restritivas de direitos. Artigo 147. Transitada em julgada a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o juiz de execução de ofício ou a requerimento do Ministério Público promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-las a particulares. Ora, penas restritivas de direitos. Ora, nesse caso aqui, restritiva de direitos. O juiz não quis mandar o indivíduo para a cadeia. Ele quis que ele, na realidade, tivesse alguns direitos restritos. Dessa forma, imagine que o juiz casse a carteira profissional de alguém. O juiz cassou ali a carteira de enfermagem do enfermeiro que cometeu um crime em relação à sua função. Ele vai, então, o que ele vai fazer? Ele vai poder requisitar a colaboração de entidades públicas ou particulares. Ele vai comunicar ali o COREM, Conselho Regional de Enfermagem, que é aquele enfermeiro ali, para que ele casse ali o número do COREM, para que ele não exerça a profissão enquanto não pagar aquela pena. Ou definitivamente, conforme as regras específicas. Na hipótese de pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade, o juiz vai comunicar ali entidades públicas, privadas, por exemplo, asilos, entidades públicas, creches, para que possa auxiliar ali e auxiliar na fiscalização daquela medida restritiva de direito. Transitado em julgar a sentença que aplicou a pena, o juiz de ofício ou requerimento do Ministério Público vai promover a execução. O juiz promove a execução de ofício, pela própria vontade, o requerimento do Ministério Público e pode solicitar essas entidades públicas ou particulares para colaborar na fiscalização e no cumprimento dessa pena. Artigo 148. Em qualquer fase de execução, poderá o juiz motivadamente alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as a condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento da entidade do programa comunitário estatal. Duas penalidades citadas aqui. A primeira delas, a prestação de serviço à comunidade. É uma pena restritiva de direito. E a limitação de final de semana também. Em todos os casos, o indivíduo não está se adequando porque o horário que ele pode prestar o serviço não é o horário compatível com o funcionamento dos estabelecimentos. O juiz pode modificar o horário, pode modificar a forma. O juiz pode decretar, não será só aos sábados. Será aos sábados e domingos. Não será 4 horas no sábado e 4 horas no domingo. Será 4 horas somente aos sábados, 8 horas aos sábados. Então o juiz pode modificar, ajustando as condições pessoais do condenado e as características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário estatal. Pena restritiva de direito, pessoal. Nós temos a prestação de serviço à comunidade. O artigo 149 diz o seguinte: caberá ao juiz de execução designar a entidade ou programa comunitário ou estatal devidamente credenciado ou convencionado junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente de acordo com as suas aptidões. 2. Determinar a intimação do condenado, cientificando da entidade, dias e horário em que deverá cumprir a pena. 3. Alterar a forma de execução a fim de ajustá-las às modificações ocorridas na jornada de trabalho. Pessoal, esse trabalho aqui tem remissão? É lógico que não, ele é o próprio cumprimento da pena, ele é apenas sendo cumprida, não é um benefício, não é uma forma de remir a pena, não, a pena é o próprio trabalho. Então o juiz da execução vai designar a entidade ou programa comunitário ou estatal devidamente credenciado ou conveniado, então credenciamento ou convênio, junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente. Ali 8 horas semanais ali, filho, você cometeu um crime, tá bom demais, você não vai ser preso, você não vai ver o sol nascer quadrado. 8 horas por semana
por semana, você vai trabalhar gratuitamente de acordo com as suas aptidões. Você é apto para o trabalho em segurança na creche ali, ou trabalho lá no jardim municipal, ou no trabalho no asilo, você vai prestar esse serviço gratuitamente. 2. Determinar a intimação do condenado, cientificando da entidade, dias e horário em que deverá cumprir a pena. O condenado vai ser intimado. A intimação é após a condenação. Ele vai ser intimado e será cientificado. Dia tal, em tal hora, comparecimento para prestar esse serviço. E 3. O juiz ainda vai alterar a forma de execução a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho. Vamos supor que aquela entidade mudou seu horário de funcionamento, então o juiz vai alterar a forma de execução. Quem vai dizer para ele? Aquela entidade vai comunicar ao juiz e o juiz vai comunicar aquele indivíduo condenado que foi modificado, o horário de trabalho foi modificado. Apenas um exemplo. Continuando, parágrafo 1º, o trabalho terá duração de 8 horas semanais e será realizado aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho nos horários estabelecidos pelo juiz. O trabalho desse indivíduo terá duração de 8 horas por semana. Podem ser 4 horas no sábado, 4 horas no domingo, pode ser 2 horas diárias, 4 dias na semana em dias úteis, de forma a não prejudicar a jornada normal de trabalho, porque ele deverá trabalhar para sustentar sua família também. E os horários serão estabelecidos pelo juiz. Parágrafo 2º, a execução terá início a partir de que? Primeiro comparecimento. Já caiu em prova se a execução terá início a partir da designação pelo juiz. Não. Terá início a partir do primeiro comparecimento. A partir do primeiro comparecimento, então tem o início a execução. Artigo 150. A entidade beneficiada com a prestação de serviços encaminhará mensalmente, uma vez por mês, ao juiz da execução um relatório circunstanciado das atividades do condenado, bem como a qualquer tempo comunicação sobre ausência ou falta disciplinar. Então nós temos duas possibilidades aqui. Uma vez por mês vai comunicar o relatório. O que tiver tudo bonitinho é uma vez por mês. Olha, ele compareceu dia tal, dia tal, dia tal, tantas horas. Agora, isso é mensalmente, mas a qualquer tempo, aí o que não tiver nada bonitinho, ou seja, ele vacilou, pisou na bola, não compareceu, vai comunicar imediatamente, informando o juiz a ausência ou falta disciplinar. Ele não compareceu ou cometeu uma falta disciplinar, ele desacatou a autoridade administrativa, chefe daquela repartição, comunicar ao juiz imediatamente. Mensalmente é o quê? Coisas boas. Olha aqui, ele compareceu dia tal, assinou, trabalhou, prestou esse serviço, tudo certinho. Agora, falhas, imediatamente comunica ao juiz. Esse assunto é tranquilo e tem pouca incidência em prova, então vou colocar somente uma questão que é sobre esse assunto, mas está em outro artigo. Olha, na execução das penas restritivas de direitos, o poder disciplinar será exercido. Qual a resposta correta? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho. Muito bem, se você marcou a letra A pela autoridade administrativa, aqui estiver o sujeito condenado. É o artigo 48 da Lei de Execução Penal. Na execução das penas restritivas de direitos, o poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa, aqui estiver sujeito o condenado. Quem vai dar a punição será a autoridade administrativa. Ela vai exercer a disciplina sobre aquele indivíduo que estiver sujeito este condenado, ok? É o texto do artigo 48. Pessoal, terminamos aqui esse vídeo. No próximo a gente vai falar sobre um novo assunto que é a limitação de fim de semana. Até a próxima!